A imagem no nosso manual de atividade, na página número 3, ela mostra um ancião a ajudar um jovem a atingir o seu potencial. Na imagem mais à esquerda, o ancião está a pregar com um jovem que pertence à mesma congregação e o ancião aproveita a incentivar e encorajar aquele jovem. Na imagem ao meio, o jovem decide, de forma online, preencher a petição para a escola de evangelizadores. E lá à direita, ao fundo, o jovem está a ser formado nessa mesma escola. Qual é a lição que essa imagem quer nos mostrar, queridos irmãos? Que nós, quase anciãos, devemos ajudar os nossos queridos jovens a atingirem o seu potencial. Mas agora a pergunta é, será que você gosta de incentivar outros a atingirem o seu potencial? Será que as tuas palavras motivam ou prefere usar palavras duras com o objetivo de enfraquecer ainda mais a fé dos jovens? Queridos irmãos, jovens, todos vocês aqui na congregação podem fazer cada vez mais em prol do reino. É muito importante que vocês se esforcem para alcançar privilégios de serviços, cursar escolas teocráticas, porque a organização precisa do vosso empenho. Mas é muito necessário que nós devemos continuar a nos esforçar a incentivar os jovens a atingir o seu potencial. Por que é que isso é importante, queridos irmãos? Porque muitos jovens, eles nem sabem que têm potencial. Mas quando alguém os incentiva ou os encoraja, elas conseguem perceber que, afinal de contas, podem fazer muito mais em prol do reino. Portanto, queridos irmãos, todos nós devemos incentivar os nossos jovens a atingirem o seu potencial. Há um exemplo bíblico de alguém que fez exatamente isso. O nome desse personagem é Mordecai. Mordecai, ele era o tio de Esther. Ele era alguém que era muito corajoso e leal. Ele era uma pessoa que servia a Jeová, mas também ela tinha um coração de defesa, por assim dizer. Ele era alguém que estava disposto a defender o seu povo com unhas e dentes. Mas agora, como é que ele demonstrou isso? Veja, por favor, o livro de Esther, capítulo número 3, versículo 2 ao 4. Esther, capítulo 3, versículos 2 ao 4. Esse texto diz o seguinte: E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, assim como o rei tinha ordenado a respeito dele. Contudo, Mordecai recusava-se a curvar-se e prostrar-se diante dele. Então os servos do rei, que estavam no portão do rei, perguntaram a Mordecai: Por que é que não obedeces à ordem do rei? Perguntaram isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Por isso, informaram a Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois ele tinha-lhes dito que era judeu. Os irmãos conseguiram compreender quanto Mordecai era corajoso e leal? Notem, queridos irmãos, no momento que todo mundo curvava-se a Amã, como que um deus, Mordecai simplesmente não fazia isso. É interessante que o versículo número 4 mostrou que Mordecai fazia isso dia após dia. E quando ele era questionado por que não se curvava diante de Amã, sabendo que o seu Deus era Jeová, ele simplesmente não dava ouvidos. Então aquele povo decidiu, não, já que você quer continuar assim com essa conduta, então nós vamos passar essa informação. Amã. Será que Mordecai teve medo? Nem por isso. Ele continuou corajoso e leal. Essas qualidades de Mordecai não ficaram apenas com ele. Visto que ele já era corajoso e leal, então ele pegou nessas qualidades que tinha e também incentivava os jovens da sua época a andarem no mesmo rumo. E uma das pessoas com quem ele fez isso, saberem quem? Esther, a sua sobrinha.
Houve uma ocasião em que a vida dele estava em perigo. Os judeus, por meio de uma ordem judicial do rei, eles poderiam ser totalmente exterminados. O rei havia assinado um documento que dizia que os judeus poderiam ser todos mortos. Mas o que é que ele fez, Mordecai? Veja, por favor, o capítulo número 4, versículos 7 a 8. Mordecai contou-lhe, nesse caso a Esther, tudo o que lhe tinha acontecido e disse-lhe a quantia exata que Amã tinha prometido pagar ao tesouro do rei para destruir os judeus. Entregou-lhe também uma cópia do decreto proclamado em Suzã que determinava o extermínio deles. Ele devia mostrá-lo e explicá-lo a Esther e dizer-lhe que comparecesse perante o rei para implorar o seu favor e interceder pessoalmente pelo seu povo. Mordecai realmente estava a incentivar Esther sobre algo que poderia salvar a vida de todo mundo. Conforme o versículo mostrou, Esther, com certeza, no ponto de vista de Mordecai, tinha muito potencial de ajudar o seu povo. Então Mordecai incentivou ela a ser corajosa, a confiar em Jeová. É interessante que Mordecai sabia que Esther, ao fazer isso, talvez ela poderia correr risco de vida. Mas ainda assim, visto que Mordecai confiava plenamente em Jeová, ele incentivou Esther a fazer isso. E veja só o que ele disse a Esther no versículo número 14. Se agora ficares calada, o alívio e o livramento dos judeus virão de outra parte, mas tu e os da tua casa e do teu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que te tornaste rainha? Conseguiram entender a intenção dessa pergunta de Mordecai? E quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que te tornaste rainha? Mordecai estava a dizer, olha, provavelmente foi mesmo Jeová quem te colocou naquele lugar para você salvar o seu povo. Até porque você já poderia ter uma proximidade com o rei, então você precisa falar alguma coisa. A lei era clara, queridos irmãos. Quem comparecesse diante do rei sem uma autorização merecia morte. Ele só não morreria caso o rei mostrasse a favor. Esther teve muita coragem e foi lá. Ela foi lá com o objetivo de apoiar e proteger o seu povo judeu de um extermínio. Por quê? Porque ela foi ajudada a atingir o seu potencial. Mordecai fez isso muito bem. Qual é a lição? Na congregação, queridos irmãos, existem muitos jovens, muitos outros irmãos e irmãs que merecem ser incentivados. Por exemplo, queridos irmãos, o mês de setembro e os meses da visita, geralmente acontece a campanha e são meses especiais em que os pioneiros auxiliares podem apresentar apenas 15 horas durante o mês. Será que você tem o hábito de incentivar outros a experimentarem o serviço de pioneiro auxiliar? Por outro lado, existem muitos jovens irmãos que têm muitas boas habilidades. Será que você incentiva esses irmãos a se qualificarem para privilégios de serviço na congregação? Existem irmãos que são zelosos no ministério. Será que você incentiva esses irmãos a atingirem o seu potencial e servirem onde há mais necessidade? Queridos irmãos, não podemos achar que os nossos irmãos já sabem tudo e que não precisam da nossa ajuda. Por exemplo, Esther, ela sabia que precisava fazer alguma coisa para apoiar o povo de Jeová, mas Mordecai incentivou ela, ajudou-lhe a atingir o potencial que ela tinha. E nós, será que podemos imitar o exemplo de Mordecai? Será que podemos nos esforçar a ajudar os nossos queridos irmãos e irmãs a atingirem o seu potencial? Com certeza que sim. Queremos fazer isso com o objetivo de continuar a fortalecer a organização de Jeová.